pela maneira que o time conseguiu se impor diante do adversário, que é o atual campeão da Libertadores e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, mas o Botafogo está desfalcado. Sim, mas quando o Botafogo ganhou do Fluminense no meio de semana, o que se falou, não, viu? O Botafogo tem uma memória de jogo, o Botafogo não sei o quê. O que mais me chama a atenção é o futebol que o Flamengo já está jogando com 3 semanas de treinamento. O que mais me chama a atenção é mais uma entrevista brilhante do Felipe Luiz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. A imprensa segue repercutindo tudo sobre a grande atuação do Flamengo para cima do Botafogo, 3-1, campeão da Supercopa do Brasil. Beleza, porém, o que eles estão falando mesmo é como o Felipe Luiz conseguiu mudar ali a mentalidade dos jogadores, conseguiu impor à sua maneira o seu pensamento, aquilo que ele entende de futebol, né? E com isso o Flamengo segue ali evoluindo demais já nesse início de 2025 e é sobre isso que falaremos a partir de agora. O Mauro César fez uma excelente análise e rendeu elogios ao técnico rubro-negro. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então deixa o like, inscreva-se no canal, é importante a participação de vocês também, comentem abaixo o que vocês acharam da opinião dos comentaristas e o link do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Nada é só o começo ou, diante do que foi visto, é para empolgar. Bom dia. Bom dia. Como qualquer vitória em Supercopa, né? Eu entendo que Supercopa é uma taça que vale 24 horas. Comemora até hoje. Amanhã já esquece. Toca o barco porque não tem toda essa relevância, né? A atuação, sim, foi muito impactante. Um sinal muito positivo para o Flamengo, né? Pela maneira que o time conseguiu se impor diante do adversário, que é o atual campeão da Libertadores e também da Série A do Campeonato Brasileiro, como fez, né? Nos moldes não idênticos, mas nos mesmos moldes, com o mesmo conceito, a mesma ideia dos jogos anteriores, Volta Redonda do Sampaio Corrêa, que obviamente se questionou, né, a qualidade, você está jogando dessa maneira contra times pequenos. Dessa vez não. Agora, mas o Botafogo está desfalcado. Sim, mas quando o Botafogo ganhou do Fluminense no meio de semana, o que se falou, não, viu? O Botafogo tem uma memória de jogo, o Botafogo não sei o quê. Então, claro que o Botafogo está enfraquecido. Isso aí a gente está falando desde o começo do ano. Saída de vários jogadores que não eram titulares, mas eram reservas atuantes, e dos 2 mais caros atletas, né? Nem técnico foi contratado. Isso por quê? Porque o Botafogo, como eu venho dizendo, não é a prioridade da Rúdia. A prioridade é o Lyon, que ontem perdeu para o Olympique de Marseille e caiu para 7º no Campeonato Francês, por sinal. Trocou de técnico, agora o Paulo Fonseca, que queriam trazer para o Brasil, acabou indo para a França, e também teve essa derrota ontem importante para o vice-líder lá do Campeonato Francês. Então, acho que foi uma atuação muito impactante que sinaliza coisas boas para o Flamengo, se houver uma sequência, uma evolução e tudo mais, né? Mas o título em si, eu acho que ele vale 24 horas. Na quarta-feira, o Flamengo já joga com a Portuguesa, e se vencer pode se embolar ali com os líderes do Campeonato Carioca, estava quase lá na lanterna, né? Quando colocaram o time muito mal preparado, né? Cheio de jovens para jogar os primeiros jogos, já pode se aproximar de uma classificação sem sustos, ao contrário do Fluminense, por exemplo, que está correndo zero risco de ser eliminado. Mas a atuação, o nível do futebol apresentado, a imposição sobre o adversário e até o repertório de jogadas, como o segundo gol que a gente está vendo aí, um gol de bola do goleiro. Então o time pressionou alto, tomou bola no campo de ataque, fez gol assim, fez gol com bola lançada do goleiro, raspada de cabeça pelo Plata, que já tinha feito isso contra o Atlético Mineiro no primeiro gol do Gabriel contra o Atlético Mineiro do Maracanã, na final da Copa do Brasil, né? Então uma série de pontos positivos a gente pôde observar ontem. O Botafogo um pouco assustou, faz o gol até no momento de relaxamento, o Flamengo já estava 3-0, poderia o Flamengo ter feito mais, e claro, a gente não pode deixar de destacar um ídolo de verdade que o Flamengo tem, muito discreto, né? Mas o ídolo de verdade que é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é o cara que decide jogos quando tem maior importância, maior atenção, mais holofotes, ele sempre aparece, não treme. Não fosse ele, o Flamengo não ganharia Libertadores de 2019, não fosse ele, o Flamengo não ganharia muitos dos títulos que ganhou nesse período, né? Chegou a 14 taças conquistadas pelo Flamengo, ele e o Arrascaeta. Então, acho que esse merece realmente um registro. E o Luiz Araújo é aquele que, assim, os biltres nunca vão entender, né? Ele era bagre quando chegou no Flamengo, bagre, né? Os bagres diziam que o Luiz Araújo era bagre. E ele mostra toda hora que ele é um ótimo jogador. No meio de semana deu 2 assistências, ontem fez um belo gol roubando a bola do Lucas Halter, muito mal, aliás, o zagueiro do Botafogo, e que fechou ali a vitória do Flamengo, os 3-0, né? E a reserva, né? Ainda tem o Cebolinha também na reserva, voltando de lesão,
O elenco é muito bom, por isso que toda essa coisa de contratação, tem que trazer todo mundo, contratar, não tem necessidade de contratar muita gente, não. Você tem que fazer reposição para eventuais saídas, como aconteceu agora na zaga, que saíram 2 zagueiros, contrataram mais um, tem os garotos da base, e aí no meio do ano o Flamengo pode até ajustar o elenco se porventura for necessário, mas eu acho que o que tem dá e muito para tocar até a metade da temporada, e aí você faz uma avaliação. E o jogo de hoje ontem mostrou isso. E para destacar também, o Bruno Henrique faz o primeiro gol entrando como centroavante, fez jogadas de ponta, né? Apareceu em diferentes setores do campo. Né? O segundo gol dele está vindo da direita para o meio. Isso também foi muito interessante observar como eles também se movimentam, não guardam posição. Foi uma atuação realmente muito boa. Mas eu acho que a Supercopa é isso. Comemora por um dia, no dia seguinte segue a vida, porque não tem, evidentemente, toda essa relevância. Mas foi uma vitória que deixou o torcedor feliz, especialmente o rubro-negro do norte do país. Né? Aliás, o Botafogo não encheu nem aquele setorzinho ali destinado a ele. Né? Uma coisa assim, mostra que o Botafogo tem a torcida local. O Flamengo tem a torcida nacional. Uma diferença fundamental entre os clubes. Né? Tá muito rubro-negro lá e uma chuva, um dilúvio incrível. Trajano, o senhor está feliz? Eu vi o senhor muito feliz sexta-feira, né? Sexta-feira o senhor estava bem feliz, tal, com o lançamento do seu livro, foi muito legal. E a gente falou assim, pô, talvez ele não fique mais feliz que isso, mas ficou mais feliz que isso no domingo. Então você fica à vontade para falar do Flamengo e do que... Com queda do Botafogo. O que mais me chama a atenção é o futebol que o Flamengo já está jogando com 3 semanas de treinamento. O que mais me chama a atenção é mais uma entrevista brilhante do Felipe Luiz. O que ele disse em relação a um jogador que ele perdeu, não é? Uma contratação tão luxuosa como foi a contratação do argentino, e ele diz, culpa minha não ter sabido aproveitá-lo. É um negócio assim, esse Felipe Luiz tem tudo para ser a grande novidade do mundo dos treinadores no Brasil nos últimos anos. E me impressiona a seriedade dele e a capacidade que ele tem, até eventualmente, de assumir para ele uma culpa que eu não sei se é dele, mas que eu entendo que ele diga, puxa vida, alguém com tanta qualidade, eu queria aproveitá-lo e não fui capaz. Então isso é que mais me chamou a atenção na decisão da Supercopa. E o que eu quero discordar um pouco do Mauro é em relação ao seguinte. De fato, Mauro, pelo mundo afora, a Supercopa não tem essa importância. Eu acho que no Brasil ela assumiu essa importância. Provavelmente pelos embates entre Palmeiras e Flamengo, a rivalidade que estava estabelecida ali, mas acabou assumindo essa importância. E eu não sei se não será o caso de deixar para fazer a disputa da Supercopa mais adiante no calendário, porque acabou assumindo uma importância que faz com que o torcedor comemore mais que um dia. Eu, fosse rubro-negro, comemoraria até a comemoração do campeonato estadual, que provavelmente virá. O Flamengo mostra que é favorito de novo em todas as competições que entrar. Muito bem, ô Danilo, é taça, hein? E agora passa ano, começa ano, termina ano, e tá lá o Flamengo, tá lá o Palmeiras, a gente vai falar de novo, não sei quem tá bem esse ano, mas daí é o Flamengo de novo, e acho que a primeira amostra aí, a primeira taça conquistada é bem legal, né? Sem dúvida, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sem dúvida foi uma excelente apresentação do Flamengo, mostrou por que temos essa diferença entre Flamengo e Botafogo ao longo dos anos. O Flamengo já tem uma base, o Bruno Henrique bateu o recorde de número de conquistas junto com a Arrascaeta. É um time que tem os seus problemas, especialmente fora de campo, quando a gente fala sobre a atuação das diretorias, especialmente a diretoria antiga, com o Braz, com o Landim. Temos críticas a fazer, claro, mas tem um elenco recheado e que você mantém uma base há um tempo com trocas e tal, mas você vê agora o Bruno Henrique e o Arrascaeta chegando ao recorde de títulos, não é por acaso. É uma partida incrível do Bruno Henrique e um domínio completo, né? O Flamengo ele poderia ter feito até mais, e no momento do primeiro tempo ali você via um time completamente diferente do outro, parecia
totalmente diferente. Claro que o Botafogo ia sentir falta do Luiz Henrique, do Almada, e eu acho que a grande questão ainda que os botafoguenses vão perceber é que o Luiz Henrique era um protagonista e você contratou o Arthur, que é um coadjuvante. O Arthur, ele por onde passou, talvez no Bragantino ele tenha sido ali um jogador que conseguiu um certo destaque, mas a gente sabe a diferença entre jogar no Bragantino e jogar no Botafogo, no Palmeiras, completamente diferente. Então o Botafogo ele perdeu 2 protagonistas e por enquanto não tem reposição à altura. E na hora de você mexer, o Felipe Luiz olhou para o banco, tirou a Arrascaeta e o Botafogo tinha um banco repleto de jovens. Era muito diferente. Você jogar com o Arthur e depois com o Matheus Martins, não tem comparação com o que era Luiz Henrique e Almada. Até o Patrick de Paula, depois que entrou e fez gol, a gente sabe também que está tentando recuperar o prestígio depois de uma passagem pelo Criciúma. Então é muito diferente o nível do que o Botafogo tinha do ano passado para esse ano. Mas manteve os 9 titulares. Ok, 9 titulares mantidos, mas quando você vai rodar o time é totalmente diferente. E isso porque a gente está falando de um jogo de 90 minutos, que teve sim chuva, gramado e tal, mas imagina no restante da temporada, na hora de você ter que fazer as trocas, é muito diferente do que tem o Flamengo, do que tem o Botafogo. Em relação ao treinador, eu até acho que o Tite ele merece mais uma chance. Eu não acho que o Tite, a impressão que o Tite merece ter do trabalho que ele pode fazer é a que ele teve no Flamengo. Acho que ele é um treinador melhor do que aquilo, mas chegar no Botafogo dessa maneira não vai ser bom para ele. Eu acho que não seria uma boa. Até para o próprio Botafogo, a impressão que a gente está tendo é que o Tite está chegando como uma última opção. O Botafogo rodou, testou e agora vai para o Tite. Então, não sei se seria um casamento ideal para nenhum dos dois lados nesse caso, não. Muito bem, o Arnaldo. Oi. Eu só queria falar que a gente sempre fala dos desfalques do Botafogo, fala dos 2 maiores, Luiz Henrique e o argentino, mas esquece do Júnior Santos, que entrava e fazia gols muito importantes, e também se foi. Também foi. Não, aí, Zé, aí você acrescente o Eduardo, que não era titular, mas era importante. Acrescente o Tiquinho, que já está jogando no Santos. O Botafogo resolveu vender todo mundo. Ninguém entendeu muito bem o porquê. Se desfez de muitos jogadores importantes. E aí foi isso. Foi um show do Flamengo, um domínio assim que impressionou todo mundo. Confesso que sim, na minha opinião, o Flamengo era bem favorito contra o Botafogo, porém fiquei muito surpreso com a diferença. Eu não esperava que fosse ser tão gritante como foi, sabe? O Flamengo jogou praticamente o jogo inteiro no campo de ataque, o Botafogo se defendendo. Óbvio, no finalzinho teve uma bola rebatida ali, saiu o gol do Patrick de Paula, mas poderia ser facilmente um 3-0, um 4-0. Acho que o Flamengo até deu uma cansada no final nos últimos 20 minutos, tirou um pouco o pé, mas ainda assim foi muito eficiente. Em nenhum momento passou por uma dificuldade a ponto do torcedor olhar e pensar: nossa, o Flamengo pode perder o jogo. Eu, propriamente, assistindo o jogo, em nenhum momento fiquei nervoso, com medo do Flamengo tomar gol, até porque foi um controle absoluto desse Flamengo do Felipe Luiz. Dê sua opinião abaixo, comente, deixe o like, inscreva-se no canal, isso é importante demais para o nosso crescimento. Até logo mais com muito mais informações sobre esse amasso do Flamengo. Obrigado a todos. Valeu!